E aí, gurizadinha, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Vamos lá, a gente vai dar uma continuada no assunto, tá? Esse é um assunto um pouco mais extenso e a gente vai trabalhar em mais de uma aula, tá? Que é a ideia da indústria cultural, tá bom? Não sei se vocês conhecem esse quadro, esse aqui foi um GIF adaptado que fizeram dele, é do Eduardo Munch, que se chama O Grito, tá? Eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse quadro, é bastante importante, tá? As cores do quadro, se vocês perceberem, as cores denotam uma angústia, né? O personagem está com a mão no rosto, gritando. Procurem na internet, vocês vão achar com uma resolução melhor, chamado O Grito, tá? Ele está sobre uma ponte, existem ali algumas pessoas ao fundo e ele está completamente desesperado, chama O Grito, tá? Por que eu estou mostrando essa imagem? Ela está lá na apostila no começo, porque ela serve como um comparativo, tá? Isso aqui é um exemplo que a apostila dá, e eu também posso dar como arte, tá? Ela é diferente do tema que a gente vai trabalhar, que é da indústria cultural. Os produtos da indústria cultural são diferentes dos produtos da arte, segundo alguns autores que são da escola de Frankfurt, tá? Adorno e Horkheimer. Esses dois caras fugiram do nazismo, eles eram de Frankfurt, na Alemanha, foram para os Estados Unidos quando o nazismo entrou em ascensão, ok? E aí o que acontece? Eles acompanharam então o boom dos Estados Unidos da indústria cultural, Hollywood, o desenvolvimento da tecnologia do rádio, o desenvolvimento da tecnologia do cinema, e começaram a pensar os efeitos sociológicos disso, né? Principalmente Theodor Adorno, que é esse aqui, tá? Ele tinha uma preocupação muito grande. Ele é um cara erudito, que gostava de música clássica, que gostava de um monte de coisas, e ele tinha um pouco de preocupação com a música popular, tinha um pouco de preocupação com o cinema, com a comédia, com essa coisa toda que a indústria começava a montar, tá? Ele queria entender qual que era a função sociológica, a função filosófica, digamos assim, a função na psique, né, das pessoas, né? Porque as coisas não são à toa, né? Se elas não são propositais, elas têm consequências. Então, para eles são propositais, mas também existem consequências, tá? O que é uma indústria, né? Bom, a indústria ela produz entretenimento. O que é entretenimento, né? Entretenimento é aquilo que nos distrai, ok? Então, o que a arte faz? Vamos voltar lá na arte, na obra de arte. Quando a gente olha para uma obra de arte dessa, ela está conectada diretamente a assuntos perturbadores. Ou seja, quando você olha para uma obra de arte que está lidando com angústia e com desespero, ela não está te entretendo, ela está te conectando com aquilo que é de pior, ou mais difícil de pensar em você. Então ela te conduz, eu te propõe pensar, né, as situações mais difíceis da sua vida, seu desespero, sua depressão, tudo isso, né? Diferente do entretenimento, que vai te trazer basicamente divertimento. Quando a gente se diverte, a gente se distrai desses problemas, ou se distrai dessa angústia, tá? Então, a grande questão é, mas professor, eles estão dizendo que é importante a gente ficar atolado na depressão, atolado na angústia? Não, não é basicamente isso. A angústia e a tristeza, por exemplo, faz parte da dimensão humana. Nós não podemos abandoná-la, tá? Nós não podemos deixar de pensá-la. E a arte, a história da humanidade, pensa, né? Traz esses problemas, reflete, ela produz grandes obras, né? Grandes belezas e tal, e a humanidade vai ter que lidar com isso. Não é porque nós não pensamos, porque nós consumimos entretenimento, que ela deixa de existir. Muitas vezes o problema da depressão, hoje em dia sobretudo, talvez seja porque as pessoas não enfrentam a tristeza com naturalidade, né? Elas enfrentam a tristeza como se fosse algo que não devesse existir. Então qualquer tristeza que role, né, a pessoa já vai atrás de um remédio, vai atrás de médico e tudo mais, porque é proibido estar triste, ou é proibido estar angustiado, tá? Então, talvez o que eles estão tentando dizer é que esse universo do entretenimento fica apagando essa dimensão da humanidade, que é essa dimensão da angústia, ou a dimensão da profundidade da existência humana, que não necessariamente é só angústia, mas também tem a ver com pensamento, tem a ver com autonomia, tem a ver com uma série de coisas, tá?
Por exemplo, quando você chega do trabalho, é isso que eles vão pensar, né? Geralmente as pessoas trabalham o quê? Em fábricas, né? Ou não, né? Vamos pensar um operário que trabalha numa fábrica produzindo alguma coisa. Ele trabalha alguma coisa. Quando ele chega em casa, né? Ele no trabalho, ele fica fazendo coisas repetitivas, certo? Ele não pensa, ele não pode pensar na maioria das vezes, ele nem precisa pensar. Ele vai realizar, executar coisas repetitivas. Quando ele chega em casa, ele toma um banho, né? Ele faz as coisas que ele precisa fazer em casa, o que ele vai fazer depois? Ele senta no sofá e liga a TV. O que ele vê na TV? Que tipo de produto ele vê? Aquele produto faz ele pensar? Não, porque ele quer relaxar, tá? Então, que produto ele vai ver? Ele vai ver basicamente novelas, séries que tem uma fórmula, tá? Que não causam nenhuma surpresa e que não causam nenhum grande sentimento ou nenhum sentimento de angústia, nenhum sentimento perturbador. Basicamente, ele relaxa diante daquilo porque aquilo tem a continuidade, segundo o Adorno e o Horkheimer, é a continuidade do trabalho. Ou seja, eu não pensei no trabalho porque eu executo atividades repetitivas e também eu não penso em casa porque eu estou diante de um produto que reproduz a fórmula fordista. Lembra da fórmula fordista? O Ford que inventou lá, né, a produção em massa do carro popular. Tá? Então, essa reprodução tem a ver com produzir iguais. Então, a novela entre uma e outra, qual que é a diferença? Pouquíssima. Muda o nome do personagem, uma outra coisa no roteiro. Basicamente, a gente vai ter uma estrutura igual. A gente começa, né, com um mocinho, uma história de amor, um casal, né, de heróis, uma história de amor, alguns vilões, um ou dois vilões. Essa história de amor é impedida a novela inteira por alguma razão, tá? E no final eles acabam felizes e os vilões são punidos, tá? Essa é a fórmula básica de uma novela da Globo. As séries também seguem algumas fórmulas que também são repetitivas, tá? Vai depender do gênero da série, mas elas seguem. Por quê? Porque a gente, quando vê a série, a gente não quer pensar. A gente não quer, tá, se angustiar, a gente não quer entrar em contato com a profundidade da vida humana, tá? Dá trabalho, é cansativo pensar, certo? Então, a coisa vem mastigado para a gente compreende, né, aquilo que está sendo dito de maneira mastigada. Quando eu tenho uma obra de arte, não, eu olho para ela e ela não é fácil de entender, ela não é fácil de compreender. Quando eu vejo um bom filme, ele tem uma narrativa complicada, eu vou parar para pensar sobre o assunto, eu vou ter uma série de nós na história e no roteiro que vão me fazer pensar. Uma peça de teatro também, quando é boa, né? Quando uma boa peça, você passa o resto da noite pensando, né? Até dormir. No outro dia você se pega pensando sobre alguns assuntos que ela levantou, algumas coisas que você não entendeu e etc. Tá? Então você é como se fosse uma esfinge, alguma coisa que você precise decifrar. Tá? Então ela te força a pensar. Já uma obra da indústria, né? Ela vai necessariamente vir traduzida. Essa é a obra que eles escreveram, chamada Dialética do Esclarecimento, tá? O capítulo onde eles vão falar sobre isso é basicamente esse, indústria cultural, o iluminismo como mistificação das massas, ou seja, a gente vai ter a mistificação desse processo de produção em massa e de produção das massas, tá? Enquanto das pessoas. Porque o que acontece? Eu produzo um filme pensando no público em geral. Tá? Hollywood pensa assim, a Globo pensa assim, o que vai agradar o público? Quando eu digo público, eu estou pensando nas massas. Eu perdi completamente a noção da subjetividade, da individualidade, da diferença. Ou seja, eu não respeito as pessoas como sujeitos pensantes, criativos, livres. Eu acho que elas são consumidores médios, elas são pessoas que estão dentro de uma norma, são basicamente iguais. Tá? E eu vendo para esse público, para esse mercado, tá? Então eu crio, né, uma produção em massa para uma massa, tá? É um pouco isso. Então isso nos desumaniza por uma série de razões, desde a produção da elaboração desse material, né, quando ele pensa no público como uma massa, até na medida em que também nos impede de pensar, nos impede mesmo, porque a gente fica ali descansando. Descansar significa não vou pensar,
Eu não vou lidar com nenhuma questão disso, tá? Eu tô cansado do trabalho e tal. Então eu assisto aquilo até dormir, no outro dia volto ao trabalho, tá? Isso necessariamente vai nos desumanizando, porque aquilo que nos caracteriza, tá? É essa profundidade e, sobretudo, a capacidade de pensar. Isso é uma tese que vem desde os gregos, mas foi traçada no iluminismo. Se a gente pegar o Kant, e a gente já trabalhou com vocês, o Kant vai trazer, né, que a razão é que nos traz liberdade, a capacidade de pensar, tá? Se a gente abre mão da capacidade de pensar, a gente deixa de ser humano. Se a gente aceitar que o que nos faz humanos é pensar, e a gente abre mão de pensar porque a gente trabalha demais, chega em casa cansado, e está cansado demais para pensar e por isso vai assistir uma novela, porque justamente não precisa pensar com a novela, então a gente está aceitando de bom grado se desumanizar. É basicamente isso que eles vão trazer, tá? Na próxima aula a gente vai trazer mais algumas coisas, né? Aqui eu já disse para vocês, né? Por que indústria? Porque a gente vai ter a produção em série, ou seja, por modelos, né? Ou seja, a indústria trabalha com fórmulas para facilitar o consumo dos seus produtos, né? Porque não exige esforço do cliente, né? Você vê uma indústria qualquer, ela facilita a embalagem, por exemplo, ela facilita uma série de coisas. Então ela quer vender, ela quer facilitar para você. Na indústria cultural não é diferente, as mercadorias precisam ser fáceis, acessíveis, tá? E aí a gente vai ter aqui, procurem essa página e procurem ler esse texto, tá? E procurem responder essas duas questões, tá? Essa expressão aqui é muito interessante, atrofia da imaginação. Quando a gente tem preguiça, né, de pensar, a gente atrofia a imaginação e atrofia a criatividade. Um dos aspectos que nos transforma, que nos faz humanos, é justamente a imaginação e a capacidade de pensar, né, que nos faz criativos. E tenta responder essas duas questões, tá, no caderno de vocês, porque é um bom exercício. Inclusive, elas podem vir de maneira reformulada na prova bimestral. Beleza? É isso, tá? Até a próxima aula, estudem e façam as atividades cedo, tá? Para que esse negócio de deixar perto da meia-noite, tá, João? Falou, abraço.